Querido professor, seja muito bem-vindo para mais uma aula nossa, mais um momento de subsídio e de preparação para que você possa cada vez mais trazer conteúdo, subsídios para a sua aula, para o seu momento de reflexão ali junto com os seus alunos, ou no seu grupo familiar, ou na sua igreja. E a partir disso, a partir dessas ferramentas, que a tua igreja venha a ser abençoada. Nós estamos aqui na lição 7, na nossa 7ª lição da revista Um Novo Tempo para a Família, aprendendo com as famílias da Bíblia. Essa 7ª lição ela foi escrita pelo nosso pastor presidente, pastor Newton dos Santos, e ela traz à luz, à reflexão, uma família, a família de Ló. A família de Ló ela é uma família onde nós conseguimos extrair muitos acontecimentos específicos, muitos acontecimentos pontuais e atuais, que falam muito aos nossos corações hoje. Mesmo tendo se passado milênios, ainda a família de Ló e os seus acontecimentos, ensinamentos, nos atinge hoje, né? A reflexão dessa lição começa com uma fala de Jesus, que está registrado lá em Lucas 17:32, que diz: lembrem-se da mulher de Ló. Essa demonstração de Cristo, ela é muito instigante, nos leva à reflexão, nos leva a pensar, né? Porque em um momento, uma fala muito decisiva, uma fala muito pontual, muito aguda, Cristo nos traz à memória essa mulher. Mulher ao qual nós não sabemos o nome, mulher ao qual nós não sabemos a procedência, de onde ela veio, qual é a sua origem, qual é a sua etnia, mas Cristo nos traz à memória essa mulher. Essa mulher que na Bíblia é conhecida como uma mulher que se tornou estátua de sal, mas antes disso, antes de se tornar uma estátua de sal, ela era uma mãe, ela era uma esposa, e acontecimentos vieram na sua vida que prejudicaram ela de forma direta, e também toda a sua família foi atingida pela escolha dessa mãe, dessa mulher. Então nós temos, a partir da reflexão de Gênesis 13, entender o que aconteceu nesse contexto familiar. É muito importante aqui, professor, você entender que a divisão do texto, a divisão dessa lição, ela é feita em dois blocos. Primeiro, o bloco da família de Naor, o pai de Abraão. Nós temos ali esse bloco principal aparecendo para que nós venhamos refletir sobre ela, porque Ló ele aparece ali como um indivíduo nesse contexto familiar, inserido nesse núcleo familiar, e que se desloca conforme esse núcleo familiar vai se deslocando. Nós temos aqui, já na introdução, discriminado algumas características desse cidadão, desse homem e, consequentemente, dessa família. E o segundo bloco dessa lição que nós temos aqui, ela trata direto da relação entre Abraão, a sua família, primeiro diretamente ligado Ló, a sua família, ligado a Abraão, e depois nessa cisão que aconteceu ali, essa parte 2 desse segundo bloco, onde nós temos Ló vivendo em uma cidade. Antes eles viviam em um contexto seminômade ali, sempre mudando de acordo com as necessidades da terra. Agora ele deixou de ser um pastor beduíno seminômade para se tornar um residente de uma cidade. Ele morava ali na região de Sodoma e Gomorra, naquele contexto de cidade, contexto urbano. Ele fez essa migração a partir de uma escolha sua, que nós iremos ver, que todos conhecem, mas nós iremos ver das aplicações disso na família dele. E esses dois blocos se somam na construção de o que é esse bloco familiar, esse contexto, esse núcleo familiar da família de Ló. Eu quero ler com você a introdução para facilitar a reflexão também, que os alunos venham entender esse pano de fundo que cerca essa família. Eu vou deixar para você alguns pontos para que você possa marcar como pontos âncoras de toda a proposição do texto aqui. Vamos ao texto, diz assim, Ló aparece na história ao lado do seu avô Terá e seu tio Abraão em Gênesis 11. E aqui nós já temos algumas características desse personagem, desse homem Ló. Primeiro, ele aparece a partir de Gênesis 11 e ele não aparece como um protagonista da história. Ele é um coadjuvante, um participante
nessa história que tem um início a partir de Gênesis 11. Então, Ló aparece aqui. Nós temos algumas informações primárias de Ló. Primeira coisa, Ló era órfão. Ele foi criado pelo seu avô Terá. Ele foi criado por Terá. Então, Ló era órfão e ele estava sempre acompanhado desses dois homens, Terá e Abraão. Esses dois homens ocuparam, suplantaram essa posição paternal que ficou ausente a partir da morte do pai de Ló, Terá. Outra característica que segue no texto: Ló, desde a sua saída de Ur dos Caldeus até o chamado a seguir em direção a Canaã, caminhou juntamente com Abraão, separando-se dele somente após a saída do Egito. Outro ponto que nós temos aqui muito importante é que Ló cresceu, se desenvolveu, não só no contexto físico, mas também no contexto familiar, sempre ligado a Abraão. Nós temos de forma muito clara que Ló, toda a sua vida foi construída na esteira do seu tio Abraão. O seu avô morre, depois ele fica a cargo do seu tio Abraão, e ele se desenvolve ali, adquire bens, constrói a sua família na esteira do seu tio. Continuando o texto. Além de Ló, esse núcleo familiar era composto por 2 filhas e sua esposa. Dos muitos personagens bíblicos de relevância, Jesus escolheu a mulher de Ló como um memorial para um dos seus ensinamentos. É curioso o fato de termos nesta mulher, sem nome, tantas admoestações preciosas expostas pelo próprio Cristo. Hoje, antes da lição, possivelmente você não se lembrou da mulher de Ló ou de sua mulher. Possivelmente você não se recordou da mulher de Ló há bastante tempo. A Bíblia menciona apenas 2 vezes. Apesar disso, veremos quanto podemos aprender com esta esposa e mãe anônima. Outro ponto que eu quero que você destaque aqui é o começo desse parágrafo. Além de sua mulher, Ló tinha 2 filhas que fogem com ele de Sodoma. Essa definição é muito importante, porque a partir do momento que você entende o que é esse bloco, né, o que é essa família, quem são os componentes dessa família, fica mais fácil para que nós venhamos entender e atingir o objetivo da reflexão desta lição. Continuando. Ló e suas filhas foram os progenitores de 2 das maiores nações dos tempos bíblicos e protagonizaram um dos episódios mais deploráveis da Bíblia. A partir das escolhas desta família, observamos ricas lições para a vida cristã, assim como iremos refletir de forma profunda sobre o resultado dessas escolhas e as suas consequências de nossos atos. Então, construído esse pano de fundo introdutório sobre quem era Ló, quem era sua família, de onde ele veio e depois para onde ele seguiu, fica mais fácil da compreensão das aplicações que nós iremos extrair aqui. Esse primeiro ponto, primeiro tópico, ele trata do começo da vida de Ló, né, do seu desenvolvimento ali junto a Abraão e ao seu avô. Então, a partir disso, a partir da pessoa de Terá e de Abraão, começa-se a construir o caráter desse homem, o caráter desta família, né? O contexto ao qual Ló e sua família, e até mesmo a família de Abraão se desenvolve, é um contexto muito específico de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus fica onde hoje é o atual Iraque e era um dos principais centros religiosos da antiguidade. Aquele período antigo ali do século 20 a.C., 19, aquela região de Ur era um dos principais pontos de adoração, dos principais centros religiosos que nós temos registrado. Eram grandes cidades com construções muito desenvolvidas e um formato organizacional, institucional, monárquico e guerreiro, né? Quem governava era uma casta de guerreiros que era passado de pai para filho, né? Nós temos registros históricos para além da Bíblia que vem somar com os acontecimentos que se dão, o desenvolvimento ali da história bíblica a partir da figura de Ló, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de todos os patriarcas, né? Outro ponto importante para que nós vamos entender
o que aonde esse homem nasceu, como esse homem, o local ao qual esse homem se desenvolveu, é entender o seu contexto religioso. Existiam duas figuras principais no panteão da Mesopotâmia, ali de Ur dos Caldeus, que era quem? Os dois principais. Primeiro Marduk e depois Ishtar. Essas duas figuras, elas eram presentes não só na cultura de Ur dos Caldeus, mas eram deuses que eram presentes em diversas outras nações ao redor. Às vezes só mudando de nome, né? Por exemplo, Ishtar, ela aparece como Serimanes, ela aparece também como Afrodite, depois da cultura grega, aparece como Diana, aparece como Ísis, são as mesmas características, é um estereótipo que passa, apenas se cambia o nome, mas as atribuições, as características, o estereótipo em si é o mesmo, dessa deusa genitora, fértil, que produz fertilidade, a deusa do amor. Então, normalmente os cultos a esse tipo de deus, a esse estereótipo divino, ele é sempre um culto muito orgiástico, com características de prostitutas cultuais, a presença de prostitutas cultuais. Então, aqui você já começa a entender aonde foi, como se desenvolveu, onde esse homem cresceu. Vamos aqui ao último parágrafo aqui da página 47, diz assim, ó: não existe evidência alguma que durante o tempo que vivera em Ur, Terá e seus familiares tinham algum tipo de prática ou contato com Deus vivo. Josué disse ao povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão, e Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Aqui eu faço um adendo importantíssimo para a reflexão da sua aula aqui, para a construção, para o início dessa aula. É você enfatizar aqui nesse primeiro ponto a característica, a citação de Josué de que a família de Terá, não existe evidência alguma, ou pelo menos existe evidência a partir da fala de Josué, que eles eram pagãos. Apesar de Abraão conhecer a Deus, ter a revelação de Deus, mas Abraão nasceu em um contexto pagão. Ló, consequentemente, também se desenvolveu nesse contexto pagão. Eles adoravam os deuses deles, eles adoravam toda aquela situação ali. O Terá, ele fazia ídolos, né? Era um idólatra, era um artífice. Então nós temos essa família como uma família qualquer. Pagão, prestava os seus cultos, com os seus dogmas, com seus conceitos religiosos, com as suas iniciações religiosas, e muito diferente, absurdamente diferente com o que veio se desenvolver durante a caminhada pós-chamado de Abraão, né? E Ló veio nessa esteira. Todas as minhas citações de Abraão aqui, e você deve fazer o mesmo na sua aula, devem ser fechadas com a conclusão de que Ló estava sempre na esteira de Abraão. Isso é importantíssimo. Ló se desenvolveu a partir da figura de Abraão. E os seus erros se deu no momento ao qual ele quis fender essa imagem, se dividir dessa imagem. Outro ponto importante desse núcleo familiar aqui é a morte inesperada. A morte visitou essa família. Ló junto com seus familiares, consequentemente, Abraão, Terá e Naor, um dos filhos de Terá, tio de Ló, moravam ali em Ur dos Caldeus, residente, tranquilo, vivendo cada um a sua vida, até que Arã, pai de Ló, veio a morrer. Nós não sabemos as circunstâncias nem a forma qual se deu, a Bíblia não relata, mas sabemos que esse homem morreu e logo após a morte desse homem ocorre uma mudança, ocorre uma transformação. Terá decide mudar-se de Ur. Também não sabemos os motivos, mas subsequente à morte nós podemos induzir que isso se deu a partir da morte de Arã. A morte do pai de Ló marcou profundamente esse contexto familiar. Foi tão preponderante que Naor optou em continuar ali na região de Ur dos Caldeus. Terá, o patriarca dessa família, junto com Abraão, seu filho, Abraão, Sarai e toda a família de Abraão, e Ló, e consequentemente a sua família, migram.
resolvem ir para uma outra região, a região de Canaã. Mas algo acontece. Terá morreu na cidade que levava o nome do seu filho, Arã, sem chegar à terra da promessa. Ponto 1.3. Isso aqui também é outro ponto importante para você enfatizar. Quando eles saíram de Ur dos Caldeus, eles tinham um objetivo, chegar a Canaã. Mas eles ficaram no meio do caminho, em uma cidade que coincidentemente chamava Padã Arã. Padã Arã. Arã, o nome do filho de Terá, que morreu lá em Ur dos Caldeus. Ele ficou logo no meio do caminho. Ao invés de prosseguir em direção a Canaã, a terra escolhida e, consequentemente, ou futuramente, a terra prometida, eles se mantiveram nessa cidade com o nome do seu filho. É muito marcante, né? Eu fiz um destaque aqui no último ponto desse ponto 1.3, que diz assim, ó: acontecimentos passados mal resolvidos ou dores não superadas têm o poder de fazer com que muitos fiquem presos nas fendas de sua própria história. Obviamente que nós não temos nenhum discriminar bíblico, não temos algo mais robusto para sustentar a nossa tese a partir disso, mas nós podemos com tranquilidade fazer conjecturas de que é muita coincidência o fato dessa família ter escolhido logo uma cidade com o nome desse familiar que morreu, que lhes deixou, consequentemente deixou um pai sem filho e deixou um filho órfão nessa terra, e eles escolheram logo essa cidade com o mesmo nome para residir. E ali Terá, o patriarca dessa família, morreu. Ali ele morreu. Mais um acontecimento que veio para marcar a vida dessa família, a vida de Ló. A perda dessa figura central, esse patriarca. Terá morreu. Não sendo suficiente ele ter perdido o seu pai, Arã, ter ido para uma cidade com o nome do seu pai, Padã Arã, e nessa cidade com o nome do seu pai, Arã, seu querido vô, que lhe cuidou, que lhe criava, veio também a falecer. Marcou a história desse homem profundamente. Eu fiz uma aplicação aqui, eu fiz uma seleção da aplicação que o pastor Nilton fez aqui, que diz assim, ó: nitidamente Ló nasceu e cresceu em um cenário complexo, pois perdera seu pai e em nenhum momento vendo sendo mencionada a sua mãe, ficando a cargo do seu avô paterno e seu tio Abraão, sua criação. Sua irmã Milcal casou com Naor, seu outro tio, irmão de Abraão. Parece que aquela família vivia sobre a sombra do passado, da dor e da perda, e aquela cidade se convertera em um mausoléu. É muito importante você, como professor, trazer esse sentimento de reflexão sobre acontecimentos do passado. Infelizmente, muitas pessoas têm as suas vidas acorrentadas porque vivem presos em acontecimentos do passado, tragédias que marcaram o contexto familiar, e até hoje nós vemos o reflexo desse acontecimento sendo reverberado em outros acontecimentos subsequentes que fez com que aquela família ficasse cativa disso, prendesse a dor, o sofrimento, a perda, eles não conseguem superar esses sentimentos e vivem nesse loop, como nós vemos aqui na família deles, né? Eles perderam o filho Arã em Ur dos Caldeus, queria fazer uma mudança, tinha um plano, uma rota, mas ficou no meio do caminho em uma cidade com o mesmo nome desse ente querido que morreu, e ali teve mais uma morte, a morte de Terá, né? Eles ficaram nesse ciclo vicioso que fez com que eles ficassem presos. A partir disso, a partir da morte de Terá, quem ascende como grande patriarca desse núcleo familiar é Abraão. Abraão é a figura principal aqui no texto bíblico. Em todo o contexto, a partir de Gênesis 11, ele se projeta como a figura principal, né? Então, a partir disso, nós temos o continuar da construção desse núcleo familiar de Ló. Primeiro, a partir dessas perdas, ele se afeiçoou cada vez mais ao seu tio. Se aproximou cada vez mais ao seu tio. Por quê? Porque Ló era o que Abraão tinha mais próximo de um filho. Sarai, a mulher de Abraão, era infértil, eles já eram velhos, já tinham passado da idade,
E Ló estava ali como a representação de um filho ao qual ele não tinha. Um filho ao qual ele não tinha. Então ele ocupava esse espaço de parente próximo, em determinado momento como um filho. Para Ló, Abraão era o seu último parente, o seu guardião. Assim também para Abraão, Ló era o seu último parente próximo, aquele que estava sempre lhe protegendo, lhe proporcionando segurança. Então, aqui, nesse contexto familiar que nós temos já percorrido, Ló se afeiçoa e se aproxima cada vez mais do seu tio Abraão. Só que ele começa a não entender os acontecimentos que se deu e começa a tomar decisões que eles vieram a prejudicar. Primeiro ponto que eu quero destacar com vocês. Aqui, Abraão já tinha ciência de quem era o Deus ao qual ele servia. O chamado já tinha sido feito, ele já tinha assimilado esse chamado, tomado posse e seguido a sua vida na dependência do Senhor. Ponto. Nós vemos que Ló e Abraão e toda a sua comitiva se direcionaram para o Egito, mais ao sul, e ali, até então, nós não temos nenhuma citação da vida ou dos acontecimentos de Ló. Existe um hiato, um tempo ao qual nós temos um silêncio sobre a pessoa de Ló. A pessoa de Ló. Ló desaparece do relato bíblico, surgindo somente após a saída do Egito. Ele fica algum tempo sumido, sempre à sombra do seu tio, sem nenhum relato. Mas nós percebemos algo muito importante aqui. Eu destaquei aqui para você o primeiro parágrafo do ponto 2.2. Diz assim, ó. A promessa de Deus está a todo instante destinada a Abraão. Assim como nitidamente a boa mão de Deus acompanhava os passos deste homem. Após sair em direção a Canaã, Ló desaparece dos relatos bíblicos, surgindo somente depois da saída do Egito. São muitos os detalhes do texto sobre o quanto Abraão se tornou cada vez mais rico no decorrer de sua caminhada. Enquanto Abraão, e o texto bíblico cita, adquiria posses, gado, ouro e prata, nós vemos que também Ló, obviamente em uma porção muito menor, também tinha suas tendas, o seu gado, os seus bois, ele tinha ali suas ovelhas, tudo citado a partir de referências bíblicas. E observamos de forma muito clara que Abraão, ou Ló, ele é abençoado na esteira, no vácuo, ele está no vácuo da promessa de Abraão. Aquele que escolhe andar segundo a bênção de Deus, mesmo que seja uma promessa para outra pessoa, se você entende que você é parte disso, você precisa necessariamente estar disposto a se submeter a este processo. O problema de Ló foi que ele não entendeu o chamado de Deus para a sua vida também. Nós entramos aqui no segundo ponto, no terceiro ponto do segundo tópico, que é a ilusão do falso jardim do Senhor. Ló tem mais um outro acontecimento extraordinário na sua vida. E aqui marca a sua vida por completo. Esse homem que andava à sombra, à esteira do seu tio, da bênção do seu tio, resolve ir contra uma decisão ou acatar uma decisão ao qual ele deveria ter pensado um pouco melhor. Qual foi essa decisão? A decisão dos dois se separarem. Ló e Abraão saíram do Egito, se propuseram em viver de forma sedentária, ao qual Deus, de forma nômade, ao qual Deus queria que eles vivessem, ali se migrando até atingir a terra prometida. Mas os pastores de Ló e os pastores de Abraão começam a brigar de novo. Começam a brigar, começa a surgir um desentendimento. Abraão, a todo momento, você vê ele, a partir do seu chamado e a partir dessas migrações, sempre aonde ele vai, ele erguia um altar ao Senhor. Você vê ele fazendo isso de novo em Harã, ele mudando a partir de uma ordem de Deus, e lá ele ergue um altar ao Senhor. Ló, observando e aprendendo tudo isso, a sua família também, seus filhos, as suas filhas e sua mulher também aprendendo isso, mas ele resolve se separar do seu tio. Aqui é um dos pontos mais marcantes que denota ou evidencia uma cisão
e a derrocada da família de Ló. A partir disso, a família de Ló foi cada vez mais decaindo até chegar ao fundo do poço. Ao fundo do poço, onde mais uma vez a tragédia marcou essa família e escolhas erradas conduziram essa família a um pecado abominável. Abominável. Ló, a partir de uma visão humana, não entendendo ainda quem era o Deus ao qual eles serviam, escolhe seguir segundo os seus instintos. De frente um ao outro, um problema para resolver, seus pastores brigando. Abraão propõe para Ló: nós somos familiares, não vamos brigar. Escolhe aonde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Ele dá o direito desse homem que estava seguindo o rastro da sua promessa e era mais novo e alguém sobre a tutela dele, de escolha. Ele deveria ter automaticamente entendido qual era o seu chamado e a sua posição e se submetido à liderança do seu tio, corrigido os seus pastores e continuado ao lado de Abraão. Mas, diferente disso, ele começa a olhar as planícies. Ele levanta o seu olhar e começa a olhar as planícies, e o texto diz que ele achou uma planície semelhante aos jardins do Senhor. E lá ele se instalou. Foi em direção. Essas planícies que aos olhos humanos era semelhante ao jardim do Senhor, chamava-se Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Lá começou o fim da vida, o fim da família, o desaparecer dessa família de Ló. Depois disso, no ponto 3, nós vamos de novo nosso foco para essa família pós-cisão, pós-separação, essa família agora independente, sem a figura do patriarca Abraão, e retornando para a reflexão de Jesus, de lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Outro ponto que nós notamos aqui, que é muito importante, é que Abraão ainda continuou orando e zelando pelo seu sobrinho. Mesmo com a escolha dele de sair debaixo da sua tutela, mesmo com a escolha mesmo com o comportamento de querer ser mais esperto que Abraão e escolher algo que lhe aprazia aos olhos, ele foi lá e continuou a zelar zelar do seu sobrinho, zelar da sua família, zelar dos seus sobrinhos netos. Ele continua ainda querendo o bem daquela família, mas Ló não entendeu. Sodoma e Gomorra já estava condenada. Sodoma e Gomorra já estava condenada, mas foi dado a eles a oportunidade de salvar essa família. Deus deu a oportunidade de salvação para essa família. Ló, sua esposa e suas 2 filhas, junto com os seus genros que também estavam ali, foram convidados a se retirarem da cidade. Os genros não entenderam, acharam que era uma chacota, muito provavelmente eram pagãos, preferiram permanecer ali, e Ló pegou suas 2 filhas, a sua esposa, e saiu. No percurso, todos conhecem a história, eu não vou me ater na história. Você, professor, se você quiser sentir que deve citar toda a história, fique à vontade. Mas o ponto que eu quero que você destaque aqui está lá na página 51, na parte da 2ª linha, que diz assim, ó: a mulher de Ló tinha um esposo justo e próspero. Era mãe de 2 filhas e parente próximo de Abraão, o grande pai da fé. Quantas experiências com Deus essa família não partilhou durante a caminhada. E mesmo nesta cena, sendo alvo da misericórdia de Deus, ao receber a chance de salvação, eles não aproveitaram. É muito importante nós entendermos que esse homem, essa família, foi conduzida à salvação, vivenciou a salvação, mas ela estava extremamente apegada às coisas terrenas, e a consequência vocês sabem muito bem. A consequência foi terrível. Essa mulher se converteu em uma estátua de sal, a família foi perdida, a família foi tirada, perdeu-se o esteio da família que era a mãe, e um acontecimento sequente fez com que essa família se destruísse e se desfacelasse por completo. Não sendo suficiente a perda dessa mãe pelo apego terreno e a desobediência de não escutar a promessa de Deus, nós temos também essas filhas escolhendo algo pior, algo muito mais problemático, que foi se deitar com seu pai para dar prosseguimento à sua gênese, e isso fez com que a família entrasse em um estado completo
de perda e prejuízo. Entenda que essa família ela é um reflexo das escolhas ruins. Nós precisamos trazer a reflexão na nossa sala de aula para os nossos alunos, a necessidade e o quanto os pais são responsáveis por tomar boas escolhas, decisões corretas, e o quanto essas decisões ruins atingem de forma direta essa família, atingem de forma direta esses familiares. Você pai, você mãe, você professor, traga à sua sala de aula a memória da responsabilidade como pais, como mães. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradeço a Deus pelo seu chamado, pela sua vocação de ser um professor de escola bíblica, um professor de pequeno grupo, ou mesmo um pastor que escolheu essa lição como um guia do seu estudo particular, do seu estudo na sua igreja. Eu peço a Deus que venha abençoar profundamente não só as famílias da igreja, mas a sua família. Nós oramos por você e te esperamos aqui na próxima semana para a lição de número 8, onde nós iremos nos debruçar ou refletir sobre a família de Davi. Que Deus abençoe a sua vida.